Gostaria de compartilhar com vocês uma leitura. Eu aprendi uma coisa, sabia? Olá, pessoal. Graça e paz, como é que vocês estão? Boa tarde a todos. Eu sou Bruno André, eu sou o irmão em Cristo favorito, te amo demais. Estamos aqui hoje para discutir um assunto onde eu acho que todo mundo gosta ou algumas pessoas não gostam. Você tem medo da morte? Não. Você imagina como seria o céu? É maravilhoso, né? Ser perto de Deus. Como seria o inferno? Não, nunca fui lá. Só de falar esse nome dá um calafrio, dá um medo na gente, né? Mas não tem coisa melhor também do que a gente parar para poder aprender. Mas espera um pouco, antes da gente aprender um pouco sobre isso, vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Pessoal, vocês acreditam na vida após a morte? Não. Você tem medo ou imagina como seria o inferno? Não acredito não. Muita dor. E ranger de dentes. Eu não acredito que o que faço aqui se faz. E se eu te dizer que inferno, eu descobri que é cemitério, sepulturas? Uma boa visão. Pode ser um juízo. Você também. Eu também acredito muito nisso, assim. Eu acredito, na verdade, na morte que seja como fogo, né? Você apaga quando é que vai. Pode ser. Mas será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia aprova essa ideia de que algumas pessoas vão ficar queimando eternamente num lugar, pagando pelos pecados, pelos erros que cometeu em vida? Quero te convidar a discutir comigo esse assunto. Estamos num lugar exatamente apropriado para conversar sobre isso. Está comigo Lael Azevedo? Amém. Lael, então quer dizer, Lael, que nós estamos no inferno, Lael? Segundo a Bíblia, estamos de frente ao inferno aqui, né? Inferno na Bíblia significa sepultura, né? A palavra, tanto no grego quanto no hebraico, significa sepultura. E é um local onde todos vamos, né? Não importa qual raça, qual religião, qual cor, mas todos vão para sepultura, que é inferno. É isso que então que significa, não tem esse negócio dos bonitos, ou os santos, ou separados. Todos passaremos pelo inferno. Ricos, pobres, todos nós vamos passar por este momento de ir à sepultura, que nada mais, nada menos que é inferno, né? Todos nós vamos passar por este momento. E a gente está com medo de ir para um lugar espiritual, sendo que ninguém está livre de passar por esse lugar aqui. Exatamente. A grande questão é que a religião, ela colocou o inferno como um local de condenação eterna, onde a pessoa vai sofrer eternamente, vai queimar eternamente. Eles falam assim, a alma da pessoa vai queimar eternamente no inferno. Mas uma pergunta que eu faço a cada um de vocês, a alma queima? Ai, que burro, dá zero pra ele. Quando este corpo der o último suspiro e deixar de existir, o que acontece? Imediatamente o nosso espírito retorna para Deus, né? Visto que o Apocalipse já aconteceu, né? A vinda, né, do Cristo, o julgamento de Deus já se deu com o povo dele lá no passado, no ano 70. Então, quando nós eleitos, que somos filhos de Deus, quando morremos, este corpo ele vai para esse inferno aqui, se chama sepultura, e vai virar pó, deixa de existir.
E o nosso espírito, imediatamente, quando damos o último suspiro, retorna para Deus. Quando não é um eleito, não é dotado de espírito, segundo a Bíblia. Não tem espírito vivificante. Né? Paulo ele mostra que pertence, o Evangelho da Graça, na verdade, né, pregado por Paulo, nos revela que eles pertencem ao primeiro Adão, são almas viventes. Tanto a alma, né, que são a razão deles, né, do ser, os sentimentos, o pensar, as vontades, tudo deixa de existir. Tanto a alma quanto o corpo físico vai para a sepultura e ali fica e não retorna mais. Então, em graça ou fora da graça, você não precisa ter medo de ir para o inferno. Exatamente. Porque é simplesmente o final da carne humana. Mesmo porque que nós não somos carne. O grande entendimento está aí, é você entender que você não é carne. Apesar que você está habitando numa carne agora e que a qualquer momento essa carne pode deixar de existir, mas você não é carne. E quando você deixar de existir na carne, quando essa carne morre, o teu espírito retorna para Deus, porque você não é carne, você é Apocalipse. Então isso foi a religião que implantou. Exatamente, tanto a Igreja Católica que implantou esse pensamento, né, que não é bíblico, né, lago de fogo e local de se queimar, não tem um outro contexto, um outro significado, e a religião pega isso e entende-se que quando você morrer, se você não é salvo, você vai, ou se você deixar de dar o dízimo, você perde a tua salvação, aí você vai para o inferno, um local onde você vai ficar queimando eternamente. A Bíblia não faz referência a esse lago de fogo, com esse ser batendo nas pessoas, chicoteando o bandido, a prostituta. De ter o capeta como cafetão, né, recebendo lá as almas, né? Antes de Jesus vir, os corpos que eram pertencentes a Deus ficavam aqui aguardando ainda a vinda de Jesus. O entendimento, você falou algo interessante, que está nessa questão que antes da vinda de Cristo, né, antes do Apocalipse propriamente dito, o espírito daqueles que tinham espírito, que eram eleitos, que eram filhos de Deus, que morriam, ficavam retidos no inferno ou sepultura. Eles ficavam adormecidos na sepultura, aguardando aquela ressurreição. Então faz até meio que sentido, né, eles terem medo hoje de continuar dormindo nela. Porque então não precisa ter medo. Porque a gente vê hoje os crentes com medo de... Você pergunta um crente hoje, você tem medo de morrer? Mais de 90% vai falar que tem medo de morrer. Ou então, por quê? Qual que é o teu medo? Vai ficar retido ali, adormecido na sepultura, e sabe-se lá o que vai acontecer quando você estiver naquele momento adormecido, mas isso não existe, então, isso já passou. Então o que está acontecendo é que a gente chora quando a pessoa morre porque acha que ela está indo para o inferno. Exatamente. Ou então quando a gente está doente, para o inferno. Então eu entendi. Todos nós iremos, mas mundo em vai espírito para o inferno. É isso aí, pessoal. Graças a Deus, em Cristo Jesus, nós temos Cristo para interceder por nós. Isso quer dizer o quê? Que o inferno, hoje, então, aquele lugar tenebroso que acaba com o sono de qualquer ser humano, com a dona de casa, com o trabalhador, esse inferno que falaram com você é ilusão, tá? Mentira para você. Infelizmente, essa aqui é a nossa realidade um dia. Todos nós pagaremos e devolveremos esse corpo. Mas os que estão em Cristo, por que ter medo disso? Viva a sua vida antes que você passe por essa fase e perca aquilo que o Senhor Deus te deu de mais precioso. É de Deus você viver em novidade de vida. Eu sou Bruno André, tamo junto, obrigado.